Olá, eu sou o professor Bruno Viana e agora a gente vai dar origem a um novo módulo que vai trabalhar com exercícios variados, né? A gente vai pegar uma miscelânea de exercícios. Vai ter exercícios que vai ajudar a gente a relembrar tópicos dos módulos anteriores e vão ter exercícios que vão abordar outras coisas. Bem, vamos à primeira questão e vamos também para aquele nosso esquema. Dá uma lida nessa primeira questão, aperta a pausa, tenta fazer e já a gente vem com a solução. Se não for do seu interesse, é só deixar o vídeo correr e vamos ver a solução. Bem, essa questão foi retirada da prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, aqui do Brasil, e ela foi do ano de 2010. Vamos ler a questão. O jornal de certa cidade publicou uma página inteira a seguinte divulgação do seu caderno de classificados. Bem, então está aqui a divulgação. Ele diz que essa região toda aqui representa a quantidade de pessoas que consultam os classificados desse jornal. E 4% os outros jornais. E ele faz essa comparação dando essas medidas, né, e mostrando a área, né, faz uma comparação de acordo com a área. Então vamos para o enunciado. Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo que representa os 4% deve ser aproximadamente, bem, ele faz alusão a essa medida aqui. Então eu quero saber o tamanho dessa medida aqui, que ele por acaso representou por x. Bem, o que eu tenho? Eu tenho a seguinte coisa, que a área dessa região aqui, branca, que não tá, dessa região que não está pintada, aliás, ela representa 4% desse total. Ou seja, a área de retângulo a gente já viu que é base vezes altura, né? Então a base 26 milímetros vezes x é igual a 4% da área total. O que seria a área total? A área do retângulo inteiro, dos 96 mais 4% dos 100% da folha. Ou seja, 260, que é a base, vezes 400, que é a altura. Então, é 4% de 260 milímetros vezes 400 milímetros. Bem, então, vamos retirar os milímetros, porque se aqui é milímetro vezes milímetro, aqui vai ser milímetro vezes milímetro. Então, já sei que eu vou achar essa medida em milímetro. Então, vamos trabalhar só com os números. Então, a realidade é a seguinte, 26 vezes alguém, e eu não sei quem é esse alguém, é igual a 4% de 260 vezes 400. Bem, eu vou simplificar, né? E eu fiquei com a seguinte conta. 26 vezes alguém é igual a 4 vezes 26 vezes 40. Bem, aplicando a propriedade comutativa aqui, eu posso fazer isso. Ou melhor, aplica a comutativa com 4 e com 26. 26 vezes 4 vezes 40. Bem, eu estou querendo saber qual é o número que multiplicado por 26 dá 26 vezes esses dois. Então, o número que eu estou procurando é 4 vezes 40. Então, a medida x lá que ele quer saber vai ser, na realidade, 4 vezes 40. 160. E é óbvio que a gente já achou essa medida em milímetros. Então, resposta, letra D de dado, 160 milímetros. Bem, espero que tenha ficado claro. Vamos para a próxima. Bem, vamos para aquele esquema na nossa segunda questão. Dá uma lida, aperta o pause, tenta resolver, solta o pause, dá uma olhada na solução. Se não for do seu interesse, é só deixar o vídeo correr e vamos à solução. Bem, essa questão foi adaptada, né? Foi uma questão que foi retirada da prova para professor de matemática, para quem quisesse ser professor de matemática aqui no município do Rio de Janeiro. A prova foi em 2006,
né? A gente pegou essa questão e fez uma adaptaçãozinha para ela ficar mais redonda para o que a gente quer. Bem, então vamos lá. Num jogo de futebol, compareceram ao estádio 52 mil e alguma coisa torcedores. Contando os de 8 em 8 ou de 9 em 9, não sobra torcedor em nenhuma das duas contagens. O menor valor para 3x mais 2y é... Bem, vamos lá, vamos focar na pergunta. Eu quero saber o menor valor de 3x mais 2y. Então, eu tenho que saber quais são os valores de x e de y que tornam essa soma menor possível, né? Dê um valor numérico para essa expressão que seja o menor possível. Bem, para isso eu vou ter que descobrir o x e o y. Bem, então eu tenho que analisar então esse número. E o que ele diz a respeito desse número? Ele diz que quando a gente pega essa quantidade, conta de 8 em 8, não sobra ninguém. E quando conta de 9 em 9, também não sobra ninguém. O que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que se eu pegar esse número e dividir por 8, o resto é zero. Se eu pegar esse número e dividir por 9, o resto é zero. Ou seja, esse número, 52 mil e alguma coisa, obrigatoriamente ele é um múltiplo de 8 e um múltiplo de 9. Bem, então, o que eu vou utilizar de ferramenta? Eu vou utilizar as regras de divisibilidade que a gente viu naqueles módulos anteriores, de 8 e de 9. Vamos começar com a de 9. Quando é que um número é múltiplo de 9? Ou seja, quando é que ele é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos resulta num múltiplo de 9. Isso quer dizer que 5 mais 2 mais 7 mais x mais y tem que dar um múltiplo de 9. Bem, eu sei que 5 mais 2 mais 7 dá 14. E aí o próximo múltiplo de 9 depois de 14 é o 18. Ué, mas nada impede de ser 27 também, né? Porque 18 é 9 vezes 2, 27 é 9 vezes 3. E 9 vezes 4, não poderia ser 9 vezes 5? Bem, vamos analisar a situação para esses casos. Para ser 18, tem que ser 4. 14 mais 4, 18. Para ser 27, tem que ser 13. 14 mais 13 é 27. Para ser 36, x mais y vai ter que ser 22. Mas não dá. Por que não dá? Porque x e y são algarismos. Na melhor das hipóteses, se os dois forem iguais a 9, a soma dá 18. A maior soma possível de x e y é 18. Então, 22 a gente descarta. Então, qualquer múltiplo de 9 acima de 27 não vai servir para a gente. Só serve o 18 ou o 27. Então, essa soma toda tem que dar 18 ou 27. Logo, x mais y ou dá 4 ou dá 13. Bem, foi isso que eu consegui extrair de informação quando eu utilizei a regra de divisibilidade por 9. Vamos utilizar agora de 8. O que a gente viu lá? Como é que a gente demonstrou? Como é que a gente conseguiu perceber que um número é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos gerarem um número que é múltiplo de 8? Então, eu não preciso trabalhar com 52 mil, esse número imenso. Eu vou trabalhar só com x, 7y. Bem, então eu vou ter que pensar em valores de x e de y tais que apareçam múltiplos de 8. Bem, primeiro o x a se pensar é o menor possível, é o zero. Se o x for zero, obrigatoriamente o y tem que ser 2, para dar 72, que é 8 vezes 9. Mas isso fura, porque 0 mais 2 não dá nem 4 nem 13. Então não pode ser o 72. Bruno, pensa em outro valor de y. Pô, não tem. Eu teria que somar 8 a esse número. Aí daria 80, eu mudaria a casa da dezena, que é fixa. Ou seja, eu não tenho mais nenhum outro número formado com x igual a 0. Então, eu vou para o x igual a 1. Com o x igual a 1, eu tenho o número 176, que é 22 vezes 8. Beleza, só que 1 mais 6 dá 7, e a soma só pode ser 4 ou 13. Eliminamos também o 176. Bruno, pode ser outro valor para y? Não, porque senão altera a dezena. Então, eu tenho que pensar já em outra centena. Então, vou colocar agora o x igual a 2. Bem, aí eu vou ter o número 272, que é 34 vezes 8. E aqui funciona, porque 2 mais 2 dá 4. Então, beleza, 272 é múltiplo de 8.
E a soma deles, 2 mais 2, do x e do y, dá 4. Beleza. E o que eu quero? Eu quero 3x mais 2y. 3 vezes 2 mais 2 vezes 2, isso dá 6 mais 4, isso dá 10. Já dá para eu marcar com certeza o gabarito C? Não, porque ele está pedindo a menor soma, né? Será que eu não tenho que fazer mais alguns testes para perceber? Bem, por exemplo, se o x for 3, porque eu comecei, né, propositalmente do menor valor de x. Comecei de 0, depois eu fui para o 1, depois eu fui para o 2, agora eu deveria ir para o 3. Mas quando eu faço 3 vezes 3, dá 9. Isso só vai furar se o y for 0. Né? Mas vamos fazer o 3. O 3 seria o 376, que não dá também, né? Porque 3 mais 7, 3 mais 6 dá 9. E não pode ser 9. E daí por diante eu não preciso mais testar. Porque eu vou ter que testar o que agora? O x igual a 4, o x igual a 5, e aí vai dar 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E aí não vai ser menor do que 10. Vai ser maior do que 10. Então, obrigatoriamente, 10 é o menor valor numérico para essa expressão. Então, gabarito, letra C, 10. Bem, espero que vocês tenham acertado. Obrigado pela atenção. Até a próxima.